E estar na casa de Deus, como diz o salmista, né? Mas vale um dia nos seus atos que 1000 anos, né? Nas tendas da impiedade. Glória a Deus por estarmos na casa de Deus. É prazeroso estarmos juntos, né? Isso é importante. Então vamos falar um pouquinho da palavra de Deus essa noite. A palavra é um alimento para nós, né? Para a nossa vida. Gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia em Mateus no capítulo 6. Mateus no capítulo 6. Vamos lá no capítulo 6, versículo 19. Então, Mateus 6, 19. Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. Então, quero meditar com vocês essa noite, falar um pouquinho sobre isso, né? Faz um bate-papo, né? Para a gente meditar sobre isso. O que a palavra nos fala aqui? Então, Mateus 6, 19. Todo mundo já abriu? Vamos lá então. Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Até aqui então, vamos orar então. Senhor Jesus, a tua palavra é verdade. E como o Senhor mesmo diz, Senhor, que a tua palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesta noite, nós vamos falar sobre as preocupações da vida, sobre as aflições da vida que cercam a mente, o coração, as angústias da vida. Que nesta noite, em nome do Senhor Jesus, se há irmãos no nosso meio, angustiados, preocupados com o dia de amanhã, que pensam continuamente nisso, que a tua palavra possa se revelar ao coração de todos nós, Senhor. Primeiramente, o meu coração e o coração dos meus irmãos. Que isso possa ser revelado a cada dia nas nossas vidas. E possamos praticar a tua palavra
em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Amém? Então vamos falar um pouquinho essa noite. Aqui Jesus está no Sermão da Montanha. Muitas pessoas estão ali ouvindo a sua voz. Os discípulos estavam ali acompanhados por ele. E Jesus falava, como era muita gente para ouvir a sua palavra, Jesus falava e os discípulos repetiam realmente para o povo, para eles pudessem ouvir o que Cristo estava dizendo. E aqui Jesus começa no versículo 19, falando, olha, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Uma das grandes preocupações da humanidade hoje é com comida, água e vestimenta. É algo que todos procuram. Todos procuram comer bem, se vestir bem, né, e beber. É uma necessidade normal de qualquer ser humano. E reparem bem nisso, que a mídia que nós temos, a televisão, a internet, os meios de comunicação que nós possuímos, são meios que forçam os jovens, forçam as crianças, forçam até nós, somos adultos, a seguir um padrão que eles determinam que você siga, né? Um padrão de escolha de coisas, um padrão de relógio, um padrão de celular, né? Então hoje o pessoal fala assim, olha, você não tem um CS4? Nossa, como você não tem? Mas ele custa pouquinho, né? O valor dele parece ser baixo, mas não é, é caro. Mas as pessoas compram até, por quê? Porque tem que seguir aquele padrão, porque senão fica fora da tecnologia, fica fora de um padrão realmente que é colocado pelo mundo. Então hoje, nos nossos tempos de hoje, nós temos um padrão que é colocado pela mídia, e as pessoas têm que seguir esse padrão, porque elas começam a se sentir que são inferiorizadas. E Jesus aqui começa a falar, para não acumular para vós tesouros sobre a terra. Mas por que a preocupação de Cristo? Vamos analisar um pouquinho sobre isso. Por que Cristo fala sobre essa terra? Fala assim, olha, não ajunteis tesouros nessa terra. Primeiramente, quando Cristo começa a falar sobre isso, para não juntar tesouros, por quê? Porque essa terra está contaminada. A nossa vida nessa terra, então esse corpo que nós temos, vocês já ouviram bastante sobre isso, mas vou repetir um pouquinho. Nós temos uma carne o quê? Contaminada pelo pecado. Desde quando o homem pecou, nós sabemos sobre isso. Quando o homem pecou, o homem entrou debaixo de uma condenação. Essa carne foi contaminada por uma coisa chamada pecado. E é isso que faz o homem sofrer desde o início do mundo até hoje. O pecado é o responsável pelo sofrimento da humanidade. A humanidade sofre porque é pecadora. Todo sofrimento que existe na vida de um ser humano é por causa do seu pecado. E aquele que conhece Cristo, ele tem uma nova vida dentro dele, nasceu de novo. Tem uma nova vida dentro dele, agora tem uma vida, a vida de Deus dentro dele, o Espírito Santo habita sobre ele. E agora ele tem domínio sobre essa carne, ele tem condições de dominar esses desejos carnais, essa posição que a carne coloca para que ele possa ficar preso. E Jesus coloca aqui, olha, não junte tesouros nessa terra. Não se preocupe em juntar tesouros nessa terra. E ele mostra o exemplo aqui bem claro, olha, onde a traça e a ferrugem corrói. Quando a Bíblia fala ferrugem, a palavra ferrugem no grego, onde a linguagem do Velho Testamento foi escrita, a ferrugem vem o quê? Do mofo, se estraga. Tudo nessa terra que nós temos, hoje você compra um carro, daqui 5, 10 anos, já se perdeu muito valor, já enferrujou, já gastou, né? Comprou uma casa, a casa vai se desgastar. Se você não cuidar, vai mofar, vai crescer um mato, vai entrar a deteriorização da casa, vai acabar. Então a nossa vida mesmo, eu me lembro quando eu tinha 25 anos, quando eu casei, já estou barrigudo, era mais magro, né? Já estou mais velho. Olha como o tempo passa na nossa vida. Olha como o tempo passou de um minuto para um minuto. Questão de segundos envelhecemos. Como a nossa vida é passageira. E Jesus coloca sobre isso, que o tempo ele é passageiro. E fala que essa terra, olha, você que está juntando tesouro sobre a terra, onde é ferrugem, corrói, e os ladrões escavam e roubam. Então Cristo alertou sobre isso. Que as riquezas, né? Então hoje em dia, infelizmente nós podemos dizer isso. Muitos têm procurado ter muitas riquezas. Estão sendo ensinados, muitos lugares, não vou dizer nomes, não precisamos disso.
mas tem ensinado pessoas a juntarem riquezas, a ficar preocupados em serem empresários. Todo mundo, ser empresário, não, vou ser empresário, vou ter um próprio negócio, vou ganhar milhões, né? A ser rico. Então olha só, olha o perigo hoje de ser rico. Te garanto a você, se você não tiver um coração muito em Deus, muito ligado em Cristo, por mais dinheiro que você tenha, mais orgulhoso você será, mais pensando em si próprio você vai ser. Você vai dizer, não, de forma alguma, eu vou ajudar muita gente. Eu duvido que não. Porque a raiz de muitos males é o dinheiro. E se você não tiver um coração trabalhado por Deus, você realmente vai entrar em situações muito difíceis na sua vida. Então o dinheiro ele tem capacidade de trazer esse confronto realmente, de fazer a pessoa mudar a sua mentalidade. Então Jesus comenta isso, olha, se você juntar tesouros na terra, no céu, se você juntar tesouros na terra, os ladrões podem minar e roubar. Olha, vai se corroer, vai se estragar. Mas ele comenta para nós ajuntarmos tesouros no céu. Ele fala, olha, versículo 20, mas ajuntais para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói. Então ele comenta de um tesouro que é incorruptível, um tesouro que é armazenado no céu. Agora você pergunta para mim, como que nós vamos armazenar tesouro no céu? Como que eu posso armazenar um tesouro no céu? Através da sua vida, da sua comunhão com Cristo. Nós vamos observar no texto que nós vamos estar lendo aqui, que o principal da nossa vida como cristão não é ser milionário, não é ser rico. Tomara a Deus que um dia Deus te conceda que você seja rico, que você tenha um coração de ajudar realmente os irmãos, de fazer em prol pela obra de Deus, de não só se beneficiar a você, mas que você possa fazer o melhor para Deus. Desejo eu no meu coração isso, mas o principal quando a Bíblia fala é juntar tesouros no céu, é ter realmente uma vida diante de Deus. O principal da sua vida, ter a obra de Deus como foco, ter Deus como foco da sua vida, como primordial da sua vida. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Então Jesus fala sobre isso. Ele comenta ainda, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então ele fala, olha, o teu coração, aonde estiver o seu tesouro, se o seu tesouro estiver sobre o dinheiro, estiver sobre as riquezas, aí estará o teu coração. Se o seu tesouro estiver no do reino dos céus, aí estará o teu coração. Então ele diz isso, o coração do homem é contaminado. Nós acabamos de falar sobre isso. O coração do homem é pecador e se contamina. Ele é contaminado o homem por si só ele já é contaminado. E ele é um coração realmente que se aonde que você estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Jesus diz bem claro. Ele coloca mais ainda, olha, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, com grandes trevas serão. Jesus coloca, olha, se os teus olhos... Então, preste atenção, se nós apagarmos a luz aqui agora, vamos ter uma grande dificuldade em enxergarmos as coisas. Se nós começarmos a andar com a luz apagada aqui, vamos bater em vários lugares aqui, porque nós estamos enxergando. A única forma de você enxergar é pela palavra de Deus. A única luz que um ser humano pode ter é a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é a única forma de luz que pode brotar nessa vida no ser humano. Tirar o ser humano dessa escuridão das trevas. Não outro meio, não existe milagre maior de Deus de transformar o coração do homem, mudar esse coração pecador, esse coração pecaminoso, coração de trevas, fazer com que ele enxergue a luz. O maior milagre de Deus, se nós compararmos na Bíblia, se nós lemos, o maior milagre de Deus, se a gente olhar na palavra, né? Se a gente for olhar, poxa, eu gosto muito quando Deus abriu o mar vermelho. Quando Deus disse para Moisés, olha, manda que o mar se abra, passe, entre com o povo, prossiga. E quando o mar se abre, eu sempre gosto dessa passagem, porque além de Deus ter aberto o mar, Deus fez com que o mar não é fundo. Deus fez a terra ficar plana. O mar ficou plano e o povo passou, mais de milhões de pessoas passaram com o mar aberto. E quando o exército de Faraó entrou, o mar se fechou. Aparentemente, se a gente olha, o maior milagre de Deus parece que um milagre tão tremendo, um milagre, né? Olhando nos seus olhos, nossa, como Deus é poderoso. Mas olha, o maior milagre de Deus é transformar o ser humano. É mudar esse coração. Ter mudado o meu coração, o seu coração.
Preste atenção nisso. Olha quantos de vocês, eu posso dizer isso, quando nós não conhecíamos a Deus, quantas coisas fazíamos, quantos erros cometíamos, quantas vezes abrimos nossa boca para falar de Deus, sem conhecê-lo, achando que a gente sabia muita coisa, né? Mas na verdade não sabemos nada. Não sabíamos nada sobre Deus. Achávamos que sabíamos de muita coisa, achávamos que eram conhecedores de alguma coisa, mas percebemos que eram, como a própria Bíblia fala, pobre, cego e nu. Não sabem nada. E Deus, com seu infinito amor, alcançou você. Com seu infinito amor, Ele te mostrou a sua glória. Ele mostrou quão pecador você é e quão você precisa dEle. Como Deus é poderoso a mostrar. E como Ele abriu esses olhos. Como é que Deus abriu nossos olhos? Quando ouvimos uma coisa chamada Evangelho. O Evangelho, como Paulo fala em Romanos 1,16, é o poder de Deus. É o poder de Deus. O poder de Deus está na sua palavra. O poder de Deus que transforma o coração do homem, que muda a mentalidade no homem, que faz esse homem enxergar o seu estado pecador, pecaminoso, o seu estado de declínio. Só Deus pode fazer isso. Este é o maior milagre hoje em dia que podemos ver de Deus. O maior milagre hoje é você falar de Jesus, uma pessoa ouvir e se converter de fato e viver o caminho da verdade. Este é o maior milagre de Deus. O maior milagre que o Espírito Santo pode fazer no coração do homem é convencê-lo do seu próprio pecado, do pecado, da justiça e do juízo. Saber que se ele continuar nessa situação, ele vai para o inferno. O maior milagre de Deus é isso, meu irmão. É Deus quebrantar esse coração que nós temos. E realmente mostrar que existe realmente um caminho de glória, que um dia vamos sair desse corpo, dessa vida. Ou se Jesus voltar, ou se partirmos, estamos seguros. Antes de quando vinha para cá, um irmão comentou comigo, olha, essa semana eu quase parti. E eu começando a ouvir ele falar, ele disse, olha, aconteceu um acidente. Eu falei, meu Deus, ele falando comigo, eu imaginei, olha, como Deus livra nossas vidas. Né? Como Deus nos livra das coisas. Como Deus realmente nos cuida. E essa vida nossa é tão passageira. Hoje estamos aqui, sorrindo, abraçando o irmão, a paz do Senhor. Amanhã podemos não estar mais. Amanhã, outro dia, podemos não estar mais aqui. Essa vida é passageira, meu irmão. Por que estamos tão presos a essa vida, presos a essa carne, presos a esta roupa, presos ao que comer, ao que vestir? Jesus comenta sobre isso, nós vamos continuar lendo. Então, estamos presos a este corpo. E temos que entender que essa vida aqui é passageira. Que não vamos levar nada daqui. E a única coisa que nós vamos ter realmente, com a fé, com um novo nascimento do nosso coração, sendo um novo nascimento de Deus, sendo filhos de Deus, nascidos de novo, vamos ter o céu realmente. Vamos ter algo maravilhoso que essa terra não tem para nos dar. Né? Então vamos continuar lendo. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus aqui dizendo bem claro. Primeiro ele fala que não ajunte tesouro sobre a terra. Mas agora aqui Jesus entra numa outra parte, ele fala, olha, não fica ansioso, aflito por nada. Não se anseie pelo que você vai comer, ou pelo que você vai beber, ou pelo que você vai vestir. Jesus faz uma pergunta, pode reparar na sua Bíblia que tem uma interrogação aí, ele faz o seguinte, ó. Olha o versículo 25, ó. Vou ler de novo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Olha a pergunta que Jesus faz agora. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus faz uma pergunta realmente para aquelas pessoas que estavam ali, porque a grande preocupação, quando nós no início da pregação falamos, a grande preocupação do ser humano é com o seu futuro. O que vai ser do dia de amanhã? Talvez você esteja aí pensando, sentado e pensando, ouvindo eu dizer essas palavras para você. Você está pensando, daqui a amanhã, como será meu dia? Como será meu trabalho amanhã? Como serão meus filhos daqui no futuro? Como será o meu casamento? Como será o meu filho que não aceitou a Cristo ainda? O meu marido que está num caminho difícil? Como será as preocupações que você está tendo no seu coração? Eu quero arrumar uma pessoa para me casar.
Ou eu estou casado, estou enfrentando uma situação difícil no meu casamento. Como será? Reparem bem as preocupações. Quero que você analise as preocupações que vocês estão tendo. Né? Para um pouquinho para você analisar isso. E reparem bem nas todas as preocupações que existem na nossa vida. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir? O que eu vou beber? Qual o trabalho que eu vou ter? Eu estou ficando velho, o tempo está passando. Será que eu posso ficar desempregado? O país pode entrar numa recessão? Quantas preocupações sondam a nossa vida? Reparem bem nisso. Nós ficamos 24 horas por dia preocupados com o dia de amanhã. A grande preocupação hoje de todo ser humano é com isso. Ansioso pelo dia de amanhã. Aflito por o que vai acontecer amanhã. Preocupado com o que vai acontecer amanhã. E Jesus começa a falar aqui, olha, não é a vida mais que o alimento, mais que o corpo e mais que as vestes. Ele fala aqui ainda mais um detalhe, versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Pergunto a vocês, algum pássaro adulto fica lá no seu ninho de boca aberta assim, ó, esperando cair a comida do céu? Não, você vai responder para ele, claro, Marcão, claro que não. Passarinho que ficam são os filhotes, né? Ficam todos lá, esperando os pais, esperando os pais darem comida para eles. Mas o pássaro adulto vai atrás de comida, não vai? Mas o que Jesus quer dizer aqui? Que ele não colhe, que ele não planta? O pássaro adulto, ele sabe, ele não tem preocupação com o dia de amanhã, ele não fica aflito para achar comida. Ele não fica temeroso que se ele não achar comida, os filhos vão ficar sem. Ele simplesmente vai voar. Ele voa. Ele simplesmente, naturalmente, porque a função dele é voar e ir atrás de comida, um pássaro voa. Né? O pássaro voa. Vai atrás do alimento para o seu filho, para os seus filhotes. Ele sabe o que vai encontrar. Ele não está aflito. A aflição do pássaro não está aflito. E agora? Vai ficar igual o Chaves, né? Não tenho comida. Não. Ele simplesmente voa e vai atrás de comida e traz o sustento para os seus filhotes. E traz o sustento para si próprio. Ele não está aflito. Quando Jesus fala aqui dos pássaros, ele está falando da aflição. Aflição realmente que existe no coração do homem. Em querer comer, em querer alcançar as coisas. Em querer as coisas. Reparem bem nisso, eu estava assistindo essa semana passada um canal do Discovery mostrando sobre o deserto da África. E interessante sobre isso, que fala sobre alguns animais, estava falando sobre alguns animais, que lá um deserto, um calor insuportável, um calor que os animais não têm água, né? Um deserto, poxa. E uma frase que a reportagem falou que marcou muito aquilo, eu guardei muito isso na minha mente. Ele fala assim, olha, em determinados períodos do ano, chove a quantidade necessária. A quantidade necessária chove e alimenta todos os animais daquela região. Olha isso. Deus permite que até os animais que estão lá no deserto, né? A gente mora aqui numa cidade que a gente tem tudo ao nosso redor. A gente tem mercado, nós temos, né? Queremos comprar qualquer coisa, mas imagina um deserto sem nada. Só tem cacto, nem cacto sobrevive, de tão calor que é. Mas os animais estão ali e aquela chuva desce e mata a necessidade deles de comida, de água. A quantidade necessária, então o necessário para eles viverem, Deus concede e Deus envia. E eles não estão atemorizados porque não vai vir comida, não vai vir o sustento para eles. Quando Jesus cita essa passagem, ele está falando sobre isso, da aflição, a ansiedade. A ansiedade, ela dá aflição, ela deixa você inquieto, ela deixa você impaciente, aflito, ela não deixa você pensar direito, né? Você age através da aflição, e é algo muito sério. Vamos continuar aqui. Então, observar as aves do céu, versículo 27 agora. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus fala a seguinte pergunta aqui, ó, qual de nós, ele falando para aquela multidão toda, mas eu coloco para nós mesmos, nós sabemos o dia que vamos morrer? Sabemos o dia que, será que podemos acrescentar 1 hora da nossa morte? Será que a gente pode fazer isso?
A gente tem um controle sobre isso. Podemos acrescentar 1 hora a mais para evitarmos de nós morrermos naquele minuto. Podemos fazer alguma coisa além? Não podemos fazer nada. Não podemos acrescentar nada na nossa vida. Precisamos de Deus. Precisamos de Deus para tudo, para respirar, para levantar. Se você está dormindo, quem te acorda? Quem permite que você levante? É Deus. Somos dependentes totalmente de Deus. E Jesus coloca mais coisas ainda. Ele fala ainda, versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Ele fala das vestes. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Salomão, o homem mais rico, filho de Davi. Ele agora era o rei de Israel. E agora Salomão mostra, você lê o Velho Testamento, você vai perceber sobre isso. Salomão, um homem milionário, rico. A Bíblia fala que ano a ano ele recebia toneladas de ouro que vinha realmente. Então, Salomão, um homem riquíssimo. Ele tinha muito dinheiro. E como ele se vestia? Como um rei poderoso, né? Todo mundo olhava, olha o rei Salomão. O próprio Jesus comenta que nem ele se vestia como um lírio do campo. Nem ele tem as melhores roupas daquela época, o melhor tecido que ele tinha. Nem ele se vestia como uma planta, como um lírio. O lírio é a coisa mais linda, né? Uma planta muito linda. Uma roupagem, né? uma forma muito maravilhosa. E nem Salomão se vestia como eles. Jesus faz essa comparação para mostrar realmente que nem Salomão, sendo um rei tão poderoso como ele foi, ele se vestia como um lírio do campo. Ele teve a condição de ser como um lírio que Deus cuida, que Deus faz com que ele se vista dessa forma. Então, reparem bem, olha como Jesus vai disseminando, ele vai dizendo sobre a ansiedade. E nós vamos continuar aqui. Já vamos continuar aqui. Olha só, versículo agora 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E ele fala ainda mais aqui, olha. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus comenta aqui que Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe que nós precisamos comer, se vestir, beber, né? As necessidades fisiológicas, as necessidades primárias da vida de um ser humano. Deus conhece todas essas necessidades. Deus sabe tudo isso. E ele fala aí, olha, por que vocês estão tão inquietos no comer, vestir, beber, né? Ele fala, os ímpios procuram isso. E é claro que procuram. Os ímpios, as pessoas que não conhecem a Cristo, os ímpios vão procurar realmente isso. Todos fazem isso. Todos trabalham realmente para conquistar isso. Para comer, vestir e outras coisas conquistar. Trabalham fielmente. A Bíblia não é hipócrita, gente. A Bíblia não fala que você não pode conquistar as coisas. Deus sabe disso. Deus sabe as necessidades que você possui. Deus conhece as necessidades de cada um. Deus sabe daquilo que você precisa. E a Bíblia é condizente realmente. Deus sabe de todas as coisas. Mas quando Cristo fala da ansiedade, esse texto diz bem claro da ansiedade que existe no coração do homem em se preocupar com o dia de amanhã. Está preso, aficionado nisso, e só pensar nisso o tempo todo. Não tem um descanso na sua alma. Não tem um tempo. Agora, repare bem nisso, nesse texto agora, versículo 33. Buscai, pois em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Repare bem aqui. Por que Cristo insistiu tanto quando ele fala esse texto da ansiedade? A ansiedade faz com que você até desacredite de Deus. Desacredite que Deus é poderoso em cumprir aquilo que Ele prometeu. A ansiedade faz você duvidar de Deus. Ela faz você ter uma vida realmente escravizada
por as suas necessidades. Faz você não ser mais um cristão que glorifique a Deus. Ansiedade é um peso nas costas. Você conhecer Jesus era um peso. E a ansiedade é um peso também. Ela é um peso que está nos ombros das pessoas. E faz elas serem escravizadas por isso. Quantos crentes, às vezes, acabam de orar, falar com Deus, glorificar a Deus, e daqui a pouco estão indo totalmente com aquilo que eles oraram. Por quê? Porque estão ansiosos, querem as coisas para ontem, estão preocupados com o dia de amanhã, estão ansiosos por o que vai acontecer, como serão meus filhos, como será isso, como será aquilo. Tantas preocupações que nós acabamos de falar. Quantas coisas perturbam o coração de uma pessoa. Quantas coisas essa alma quer ficar pressionando a mente da pessoa, sem necessidade. Não há necessidade. Porque o próprio Cristo disse que não há necessidade. Agora, Jesus falou o quê? Buscai em primeiro lugar. Buscai. Você tem que buscar. Buscar em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça. Quando Cristo fala isso, que em primeiro lugar na nossa vida tem que vir o reino de Deus. Tem que vir a comunhão. Reparem bem como Jesus falou isso. Ele diz, olha, em outro texto da palavra de Deus, entrai no teu quarto, fechai a porta. Como é que você vai ter comunhão com Deus? Ah, irmão, eu só venho na igreja de domingo. Estou aqui todo domingo, sento na minha cadeira, canto os louvores, tudo isso é muito bom. Mas a sua casa? Se eu te perguntar para você, quanto tempo você se dedica orando, lendo a Bíblia e tendo um tempo com Deus? Você não precisa me responder isso. Responda para você mesmo. Quanto tempo você ora, lê a Bíblia, fala com Deus durante o seu dia? Quanto tempo você se dedica ao seu coração, do seu tempo com Deus, em orar, entender a palavra de Deus, entregar a Deus todos os seus anseios? A ansiedade faz isso. A ansiedade do dia a dia, a correria do dia a dia, faz com que você não tenha um tempo para se dedicar, como Jesus está dizendo, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, não é em segundo, nem em último. E nós fazemos o último, porque estamos ansiosos pelo dia de amanhã. Mas quando você entende isso, olha, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais, ó, Jesus fala como demais coisas, demais, vai ser acrescentadas. Reparem bem nisso, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não querem mais ler a Bíblia. Eu mesmo conheço vários cristãos que falam o versículo bíblico. Ah não, mas não está escrito bem assim. Não é bem assim que a Bíblia fala. Tem outro significado o texto. Mas meu irmão, é bem claro sobre isso aqui. Como é que a Bíblia tem outro significado? Como é que o texto tem outro significado? Nós estamos vivendo momentos que as pessoas duvidam da palavra de Deus. Duvidam daquilo que está escrito. Chegam a duvidar, já cheguei, isso de crente, tá gente? A duvidar sobre os milagres que Deus fez. Sobre o Velho Testamento, sobre quando Moisés foi passar no Mar Vermelho, que o Mar Vermelho realmente era baixo, a água não estava coberta, né? Nós estamos vivendo tempos desses. Gente que se diz crente, duvidando da palavra de Deus. Mas por que isso? Você pode perguntar, nós estamos vivendo um tempo do fim, não estamos? Estamos vivendo realmente tempos difíceis. Tempo que as pessoas estão duvidando da palavra de Deus. Então, se existe tempo dessa forma, é hora de nós o quê? Nos levantarmos. É hora de, com base naquilo que nós estamos vivendo na palavra de Deus, realmente colocarmos nossa fé em prática. Dizer não é verdade isso. A palavra realmente é verdade. Pregar realmente é verdade. Eu fico pensando, olha, a igreja de hoje em dia é uma igreja hoje que está o quê? Parada. É tempo de nós nos levantarmos para falarmos do amor de Deus. Hoje em dia chega uma pessoa na igreja, glória a Deus que aqui não é bem assim. O pastor tem uma outra visão. Mas tem gente que chega na igreja, ah, irmão, estou precisando de ajuda, estou sem trabalho, estou isso, aquilo. A pessoa fala, não, existe uma macumba na sua vida. Tem uma macumba, que por isso que fizeram uma macumba, você não arruma trabalho. Você está mal no seu casamento, porque fizeram uma macumba no seu casamento. E por isso que dessa forma. Poxa, olha na Bíblia, Paulo uma vez falou sobre macumba. Ou magia, e olha que na época de Paulo havia o que? Os pagões, havia realmente os feiticeiros, as pessoas que faziam coisas terríveis. Em momento algum você vê na Bíblia, Paulo instruindo, Pedro, os apóstolos instruindo alguém, que existia uma macumba, existia algo terrível na vida de uma pessoa.
O que eles faziam? Pregavam a palavra, falavam a verdade. Então hoje em dia as pessoas às vezes, vamos supor, vai em determinados lugares que ouve isso. Agora instruir a pessoa a falar assim: olha, o mal que está na sua vida é por causa do pecado. Você é pecador. Você precisa aceitar a Cristo no seu coração. Você precisa tomar uma direção na sua vida. Sabe por que muitas pessoas às vezes passam dificuldades? Vai ver a vida dela. Não teve a instrução de como guardar. Gastou tudo que tinha. Está cheio de dívidas. Por quê? Porque errou. Não conseguiu. Gastou mais do que devia. É fato isso. Gasta mais do que você tem para você ver. Você vai entrar em dívidas, meu irmão. Compra no cartão de crédito. Vai lá. Cartão o banco está dando. Vou lá, vou comprar tudo. Vai entrar em dívidas. Vai ficar até a cabeça atolado. Deu um passo errado. E as pessoas não são instruídas nisso. As pessoas são instruídas que tem uma macumba. Mas o real problema dela não é falado. E a pessoa continua no erro. A pessoa ouve, está na igreja para fazer campanhas. Mas falar sobre o erro, sobre o pecado dela, que ela precisa se arrepender. Que se ela não se arrepender, ela vai para o inferno, ela não escuta isso. Hoje em dia a verdade da palavra de Deus não está sendo pregada mais. De mudança, de transformação. Evangelho hoje, parece que o evangelho não é aquele evangelho que Paulo fala em Romanos 1,16, mas continua sendo. Ele é o poder de Deus para libertar qualquer um. Ele é o poder de Deus, não vai mudar. É infalível, essa palavra, ela é até o fim. É a palavra de Deus. Então nós estamos vendo hoje em dia que você possa se levantar no seu coração, deixar a ansiedade de lado, deixar de lado as preocupações. Você fala: Marcão, mas é muito difícil. Olha, eu sou assim, ou sou assado. Difícil. Será que é difícil seguir aquilo que Cristo fala? Se você deixar sua alma realmente dominar, essa alma é cativa. E se você não lutar contra esses sentimentos, você vai ficar aprisionado nisso. Não se levantar, não ver que é necessário mudar, tomar certas decisões. Eu gosto muito dessa comparação. Eu lembro de um autor que eu gosto muito dele, de 1672. Quem já ouviu falar de John Bunyan? John Bunyan escreveu um livro chamado O Peregrino. Alguém já ouviu falar aqui? Né? O Peregrino é um livro, depois da Bíblia. A Bíblia é o primeiro livro, glória a Deus por isso, o primeiro livro mais vendido no mundo. Mas o Peregrino foi um dos livros, o segundo livro mais vendido no mundo, mais traduzido em várias línguas. E ele fala um caso, uma passagem desse, deixa eu comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Nesse livro do John Bunyan, chamado O Peregrino, ele mostra o quê? É um livro, olha, tem até um filme dele, quem quiser alugar uma locadora evangélica, ir lá no YouTube, acessar e colocar para assistir em casa, com a família, uma programação bem saudável, um filme que vai mostrar realmente a vida de um cristão. Nesse filme, eu li o livro, muito bom, ele fala sobre o seguinte, ele fala sobre a vida de um personagem chamado Cristão. E esse cristão, no livro dele, mostra que ele luta contra Satanás, que no livro ele chama de Apolião, ele dá um nome. A luta contra Satanás dura 1 hora. Ele luta contra Satanás e vence pela palavra de Deus o diabo. Mas a luta de cristão, no livro fala sobre isso, que a luta de cristão contra ele mesmo, contra a sua própria alma, contra os seus próprios sentimentos, é a vida inteira, até ele chegar no céu. A vida de um cristão, a sua luta, as suas aflições, as suas angústias, as suas perseguições, é a vida inteira, meu irmão. Jesus não prometeu um mar de rosas. Nós temos que se levantar para isso. Jesus não prometeu vida fácil. A vida da nossa terra é custosa. Nós comentamos aqui o quê? Que é pelo suor do rosto. Você tem que lutar. E não ficar ansioso pelo dia de amanhã. Jesus fala bem claro aqui no texto, olha só, voltando aqui em Mateus, no último capítulo, no capítulo aqui, 6, 34 agora, olha, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia o seu próprio mal. Cada dia tem o seu mal, as suas preocupações. Para que nós vamos ficar ansiosos com o dia de amanhã? O que vai ser amanhã dos meus filhos? O que vai ser de amanhã? Tome cuidado da sua fé, né? Esteja ali orando,
cuide realmente da sua família. Olha, leve o culto para dentro da sua casa. Mostre aos seus filhos a palavra de Deus, ensine eles a orar. Ore juntamente com seus filhos, ajoelhe-se com eles. Faça culto na sua casa. Leia a palavra de Deus na sua casa, para a sua família, para a sua esposa. Leia junto com a sua esposa. Cultive isso no seu lar. Olha, hoje em dia, quantas famílias que se dizem evangélicas não param um minuto para falar de Deus na sua própria casa. Não param um minuto para ler a Bíblia ali, para mostrar para os filhos. E depois quer que os filhos sigam o caminho do Senhor. Vai seguir como, gente? Vai seguir como o caminho do Senhor se não para falar do amor de Deus? Se não para falar de Cristo? Se não para orar? Se não para dizer a palavra de Deus, para consolar, para falar com o filho, olha, vem cá, senta, ouve, assistir um filme cristão. Para, meu irmão, dá um tempo. Se volte para Deus. Põe a sua família nos caminhos do Senhor. Ah, mas meu marido não é cristão. Mas envolva devagarinho. A mulher consegue envolver o marido. A Bíblia diz bem claro isso. E o marido também consegue trazer. Vai aos poucos trazer. Tem um filho desobediente. Vai trazendo ele devagar. Vai levando a palavra. Enxerta a palavra devagarinho. Vai fazendo isso. Ah, mas meu casamento não consigo conversar. Conversa, para de ser assim. Converse com a esposa converse com o marido. Se acerta, meu Deus do céu. Meu Deus, nós estamos vivendo um tempo difícil demais. Mas será que esse tempo, será que essa época, esse mundo é maior que a palavra de Deus? Não. A vitória que vence o mundo é o quê, gente? É o quê? Estou ouvindo muito baixo. A nossa fé, fala bem claro, alto. É a nossa fé, incomode-se com isso. A nossa fé é que vence esse mundo. A nossa fé chega de parar de ficar aceitando certas coisas desse mundo. Eu fico indignado com certas coisas. E fico indignado com certos cristãos que estão parados. Eu mesmo estou indignado comigo mesmo, que muitas vezes paro em certas coisas. Quero mudar, meus irmãos. Preciso mudar. E se incomode-se com isso. Mostre a palavra de Deus na sua casa. Pare um pouco. Ensine a palavra de Deus. Mostre filmes cristãos. Traga livros cristãos para o seu lar. Mostre para os seus filhos. Eu também tenho 3 filhos. E sei do que eu estou falando. Tenho uma esposa. Sou pai de família. Trabalho todos os dias. Sei como a luta é muito grande. Está aqui meu cunhado que sabe que a minha luta é forte. Todos nós temos uma luta muito grande que travamos todos os dias. Sabe que Jesus não vai colocar o que? Tadinho do meu filho. Alisar a cabeça dele. Deus não alisa a cabeça de ninguém. Deus quer que você vá em frente. Lute, em frente. Batalhe pela sua fé. Ore, creia. Creia, mesmo que os seus sentimentos digam que não. Lute contra essa alma. Contra a ansiedade. Lute contra a ansiedade. Vença ela. Pelo poder de Deus. Somente pelo poder de Deus podemos vencer a ansiedade. Meus irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Se você não se levantar como cristão, como homem e mulher de Deus, você é vencido pelas adversidades desse mundo. Você é vencido. Mas lute contra isso. Lute. É hora de lutar. Não é hora de parar quieto. Senhor, tem misericórdia. A misericórdia de Deus já aconteceu na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu, pagou o preço por nós. Ele fez tudo por nós. Mas ainda estamos nesse corpo. E esse corpo, ele é contrário a Deus. Não sei se vocês têm ouvido isso direto. Esse corpo que nós temos é contrário a Deus. É um corpo preguiçoso. É um corpo que não gosta de orar. É um corpo que não gosta de ler a Bíblia. É um corpo que sempre quer mais das coisas. Nunca está contente com nada. Pode reparar bem. Mas a verdadeira vida de um cristão é a vida interior que ele possui. É a vida do Filho de Deus que está aqui dentro, que está aí dentro de você. Veja isso. Dê valor à sua vida cristã. Não se contamine, meu irmão. Não se contamine com aquilo que é errado. Com esse mundo que é errado. Com as músicas que estão aí fora erradas. Levando para o sexo, levando para a prostituição, levando para a sacanagem, para coisa errada. Os filmes que só mostram destruição, que só mostram matar, roubar, destruir. Que a única mensagem é essa. Dê valor aos filmes cristãos. Quantos filmes na internet são cristãos? Olha, vai no YouTube e coloca lá filmes cristãos. Quantos filmes que mostram o valor da família? Filmes atuais, que levam você a enxergar realmente que você está errado em certos pontos. Que faz você enxergar a palavra de Deus, que faz a sua família enxergar.
tantos filmes, tanta coisa, tanto material evangélico, e gente perdendo tempo aonde? A moda de hoje em dia está no Facebook, está no Twitter, está não sei o quê. A vida dos outros. Aí, olha a vida do fulano, está lá no Facebook. Olha o que está acontecendo com ele, está gostando de fulano de tal. Não, agora não está gostando. Eu vejo às vezes homem e mulher, não é adolescente não, adolescente é normal acontecer isso. Mas homens e mulheres, às vezes povo cristão, vivendo assim. Está direto no Facebook, está direto postando um texto, uma foto, mas pergunta para ele, quanto tempo você orou? Quanto tempo você gastou de Bíblia? Quanto tempo você gastou de meditação da palavra? Não sabe. Pergunta o versículo para ele, não sabe. Não sabe nada. Dá vergonha de falar que é crente. Como é que você vai conhecer um Deus que você não conhece a sua palavra? Vai conhecer Deus como se não se interessa por conhecer a sua palavra? Não vem no estudo bíblico, não conhece a palavra de Deus, não escuta, não olha alguma coisa na internet boa para isso, não assiste um filme cristão. Meu Deus, como é que quer servir a Deus dessa forma? Está dura essa pregação, né? Mas é verdade. Antes de falar para vocês, estou falando isso para mim mesmo. Porque também sou como vocês, eu falho também. Não estou dizendo que nós não vamos falhar, nós vamos falhar. Mas temos que enxergar realmente que nós cometemos falhas e mudar isso. Enquanto nós estivermos nessa carne, nós vamos falhar. Mas precisamos lutar. É tempo de lutar. É tempo de mostrar realmente quem somos. E somos o quê? Filhos de Deus. E vamos para o céu. Ou não vamos? Vamos para o céu. E se somos cidadãos dos céus, essa terra, o mundo aí fora tem que saber disso. O seu amigo do seu trabalho, o seu parente, o seu testemunho, a sua vida. É hora de mostrar algo diferente, algo de sair dessa situação. Eu estou preocupado. Oh Deus, tem misericórdia. Oh, não sei o quê. Oh Senhor, nada, meu Deus. Lute, meu irmão. Se erga. Vamos. É hora de crer. Ouve a palavra de Deus, mas não deixe a palavra entrar. É hora de abrir o coração. Tem muito crente, meu irmão, com o coração duro para a palavra de Deus. Se diz crente, mas não é. Que você seja crente de verdade, crente com C maiúsculo, para tomar uma atitude, uma decisão, né? Eu sempre ouvi isso. Eu lembro quando era adolescente, me converti com Jesus com 15 anos. Tinha o cabelo até aqui, ó. Era metaleiro, ouvia um rock pesado, uma doideira. Mas eu ouvia isso. Ser cristão. Eu lembro até hoje tem uma pessoa que falou de Jesus, que naquela época me ensinava, e ela continua trabalhando com jovens hoje. E ela me falava sempre isso: seja cristão com C maiúsculo. Seja crente com C maiúsculo. Creia de verdade. E até hoje isso está no meu coração. Então vamos ser cristão com C maiúsculo. Crente de verdadeiramente. Cristão verdadeiros. Vamos levar para o nosso lar a palavra de Deus. Para os nossos filhos. Vamos trazer filmes que mostram a palavra de Deus. Vamos trazer a Bíblia como ensino fundamental. Ponha versículos bíblicos na sua casa, no seu Facebook, lote da palavra de Deus, né? Mostre que você é de Deus. Às vezes eu fico até triste, às vezes uma pessoa que não é cristão, não fala uma palavra de Deus para ninguém. Está no seu Facebook, mensagem de outra pessoa que não sabe nem quem é, mas não tem a palavra de Deus lá. Não mostra que é de Cristo. Vamos mostrar nossa cara como cristão de fato, de Deus. Não vamos ficar preocupados com o dia de amanhã. O dia de amanhã, como Jesus mesmo falou, vai trazer o seu próprio mal. Olha, está aqui, ó. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Vamos ficar firmados no que a palavra de Deus fala. Vamos remir o nosso tempo, gente. Olha, como eu acabei de falar, hoje eu posso estar aqui falando com vocês estão me ouvindo. Amanhã, não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se vão estar aqui. Não sabemos se vamos partir. Não sabemos se amanhã Jesus está voltando. Jesus está prestes a voltar. E eu sempre falo para minha esposa, ele vem buscar uma igreja vencedora, uma igreja de palavra, uma igreja que crê realmente, que está firmada no que está escrito, que
está voltada para Ele. Não uma igreja fracassada, mas uma igreja... Quem é a igreja? Você é a igreja? Você é a igreja? Vocês são a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. A igreja sou eu e você. Se não fizermos algo por esse mundo aí fora, pelas pessoas que estão na nossa família, orarmos por eles, orarmos mesmo de verdade, intercedermos, levarmos a palavra de Deus para o nosso lar, criar cultos em casa, se juntar. Não adianta só estar aqui no domingo, ser crente domingueiro. Eu falo isso para mim mesmo. Mas faça o culto você na sua casa, com seu filho, com sua filha, ou sozinho, para num tempo, vai ler a palavra de Deus, vai cantar louvores, oh, glória ao Senhor, e cantando, louvando a Deus. Tenha um tempo com Deus, de manhã, à tarde, à noite, em qualquer momento, no metrô, ouvindo uma música, cantando, louvando a Deus. Busque a Deus, como diz a palavra, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Vamos lutar contra essa alma que nós temos. Vamos levar filmes cristãos, realmente filmes que mostram um conteúdo bíblico para a nossa família, levar livros para casa, levar a Bíblia como a principal vontade de Deus, que é a vontade de Deus que está escrito na sua palavra, para nós, para a nossa família, encher nossa casa da palavra de Deus, falando a palavra, dizendo a vontade de Deus. Vamos fazer isso, amém? É uma prática, não tem jeito, meus irmãos, nós temos que praticar. Vamos orar nesse momento, quero orar juntamente com vocês. Agora, abra o seu coração diante de Deus, não diante de mim, eu sou tão pequeno, sou nada. Ó Senhor, ó Pai, neste momento nós glorificamos o seu santo nome. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Aqui está a tua igreja, Senhor, a igreja que o Senhor comprou na cruz do Calvário, a igreja que o Senhor naquele dia entregou a sua vida na cruz por cada um de nós, Senhor. Oh Pai, nesta noite falamos da tua palavra, falamos das inquietudes da vida, inquietudes pelo comer, pelo vestir, tantas coisas que sondam os corações, para deixarmos inquietos, nervosos, para deixarmos preocupados. Mas, ó Deus, nós queremos tomar uma posição nesta noite, Senhor, uma posição de mudança, pois sabemos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai, que possamos entender essa palavra no nosso espírito, que a tua palavra ela possa ter penetrado o coração de muitos irmãos, e que possamos tomar atitudes na nossa vida, atitudes de mudança, que possamos criar um lar diferente, termos um lar que possamos levar a tua palavra, possamos fazer culto nas nossas casas, possamos levar a igreja até nós, Senhor, porque nós somos a igreja, nós somos a voz de Deus, nós temos o Espírito do Senhor nas nossas vidas, e temos que levar Deus no nosso lar, levarmos realmente a tua palavra, levarmos realmente aquilo, a tua presença sobre o coração dos nossos queridos. Ó Deus, que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, que as demais coisas possamos crer e acreditar que vão ser acrescentadas conforme o Senhor diz. O cuidado que o Senhor tem, ó Deus, dos pássaros, dos animais, o cuidado que o Senhor tem conosco, os livramentos que o Senhor nos livra, as condições que o Senhor nos concede. Deus, queremos te agradecer nesta hora por tudo que o Senhor tem nos dado, pois sabemos que tudo que o Senhor tem feito por nós é o melhor, Senhor. Ó Deus, que nesta noite, que cada irmão possa sair aqui com o seu coração cheio da tua presença, que tenhamos uma semana de paz, uma semana de comunhão contigo, que possamos a cada dia valorizar esta comunhão contigo, que possamos crescer na graça do Senhor, na fé, na esperança, que possamos estar unidos no amor de Cristo, a cada dia, Pai, nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Fala para o seu irmão, vai abençoado.